Olá, boa tarde. Esta análise tem o patrocínio da Hora AI Trade. Hoje a ação mais votada no Caldeirão de Bolsa, na rúbrica dos discos pedidos, foi a Portugal Telecom. Não deixa de ser sintomático que, após tantas análises a várias ações nacionais, só agora os participantes no Caldeirão de Bolsa tenham elegido a Portugal Telecom como a ação mais votada. Isto é sintomático da perda de protagonismo desta ação na Bolsa Portuguesa e não tenho dúvidas nenhumas que se tivesse sido há 3 ou 4 ou 5 ou 6 anos atrás, a PT teria sido provavelmente até a ação mais votada logo no primeiro dia. Mais tarde irei explicar o porquê, da minha opinião, dessa perda de protagonismo. Para já, uma breve resenha do que foi a história da PT em Bolsa desde 1995. A PT em Bolsa era a ação que eu considerava, durante muitos anos, considerei a ação mais interessante da Bolsa Portuguesa. Eu apelidava de locomotiva do mercado, dada a sua capacidade para mover todo o mercado, para arrastar todo o mercado, quer nas subidas, quer nas quedas, e é uma ação que eu tenho um carinho especial, porque durante 2 anos praticamente apenas negociei futuros sobre a PT. A minha atividade resumia-se a negociar futuros sobre a Portugal Telecom. Portanto, eu conhecia quase que ao milímetro cada movimento da PT, cada cêntimo de subida, cada cêntimo de queda. Na verdade, depois houve algumas coisas que fizeram com que a PT se tornasse um pouco diferente e me levaram a abandonar essa negociação. Mas era uma ação de facto, uma ação de referência da Bolsa Portuguesa. E não surpreende por isso que o seu gráfico entre 95 e 2006 seja quase o gráfico padrão do que era uma ação em Portugal, ou seja, 95 a 98 fortes subidas, depois aqui crise asiática e queda, depois nova subida para 2000 aqui na euforia da bolha das dot-coms e depois inicia-se aqui um bear market muito violento que leva a PT dos 14 euros até aos 3, qualquer coisa, atingir aqui um mínimo em 2002. E a partir daqui a recuperação, novo bull market, até que se dá o grande momento, o momento-chave da história da PT, que é o anúncio da OPA aqui em 2006. Antes de mais, eu gostaria de deixar aqui uma curiosidade, uma observação que me parece relevante. Em quase todas as OPAs ocorridas no mercado português nos últimos 10, 20 anos, quase sempre houve uma indicação de que ia haver uma OPA, um sinal. Aqui tal não aconteceu. Apesar de, na altura, ter tido a felicidade dos meus clientes de terem algumas posições longas sobre a PT, fruto aqui do bom teste aqui este suporte, não houve nenhum sinal, nenhuma antecipação que a OPA ia ocorrer. Por exemplo, na OPA sobre o BPI houve subidas fantásticas antes da divulgação da notícia, sinal de que há sempre quem saiba, normalmente há sempre quem saiba antes e os insiders começam a comprar. Neste caso não, a família, o clã Azevedo conseguiu guardar muito bem esta notícia que surpreendeu tudo e todos. E depois foi no dia seguinte abre logo uma valorização fantástica. Depois foi um ano em que a ação esteve condicionada a um impasse difícil de acreditar, como que várias empresas em Portugal tenham estado um ano quase paradas, impossibilitadas de tomarem decisões estratégicas em face da OPA que estava a ocorrer, mas a legislação portuguesa assim o permite, que estes prazos se arrastem. E depois, quando é certo que a OPA não vai para avante, não vai avante, a PT continua aqui durante algum tempo. Eu diria sem volatilidade, e o que sucedeu é que a partir daqui a ação deixou completamente de ter aquelas características que tinha antes, deixou de arrastar o mercado, deixou de ser ela a comandar o mercado, deixou de ser interessante, deixou de ter protagonismo e a verdade é que a PT, também eu acredito que as ações têm personalidade própria e a PT perdeu muito da sua personalidade na OPA. Depois ela inicia o seu bear market bem mais tarde, alguns meses mais tarde do que as restantes ações em Portugal. Um bear market que leva, uma correção que leva aqui a PT dos 9,60 até muito perto dos 4 euros, abaixo dos 4 euros e meio. E qual é a situação atual da PT? Vamos ver aqui, aproximar aqui o gráfico. Aqui é quando eu deteto o final do bull market, aqui com a quebra do importante suporte na zona dos 8,10 euros.
uma vez mais detecta o final do bull market algum tempo, alguns meses depois dele ter ocorrido, assim como os finais do bear market eu também os detecto mais tarde, mas ainda há tempo de aproveitar a tendência dominante. Mais uma vez recordo que não é adivinhar fundos e adivinhando topos que se consegue consistência dos resultados, é sim percebendo qual a tendência dominante e reagindo na altura certa. Depois, portanto, em termos de longo prazo, a tendência é descendente ainda. Em termos de curto e médio prazo, a tendência é ascendente. Reparem que aqui em outubro, quando a ação faz o mínimo, ela já subiu praticamente 50%, 40% a 50% desde então. E a grande chave para mim é que esta zona de resistência horizontal, aqui entre 0,6 e 0,7, se a ação conseguir quebrar essa zona de resistência, certamente que terá sido dado um grande passo dos touros para declararem o final do bear market na PT. É aqui que se vai jogar muito do futuro da ação. Gostaria ainda de sublinhar aqui um aspecto importante, tem a ver com os dividendos. Muitos perguntam-me se é bom comprar ações da PT por causa dos dividendos. A minha resposta tem que ser um bocadinho mais elaborada do que sim ou não. Recordo que quando, na altura da OPA, de forma a tentar defender a empresa dessa OPA, a ação prometeu aos acionistas uma política de dividendos muito generosa durante alguns anos, de forma a convencê-los a não venderem naquela OPA, e na verdade com a queda das cotações faz com que o dividend yield da PT seja um dos mais atrativos do mercado. A verdade é que, em termos de longo prazo, eu acredito que a política de remuneração de dividendos, a política de dividendos é muito importante. Um investidor que negocia há 10, tenha um prazo de investimento de 8, 9, 10 anos e não queira mexer nesse capital investido, tem necessidade de ser remunerado anualmente com esse dividendo. Agora, em termos de curto prazo, as coisas são bem diferentes. Um investidor que compre, por exemplo, uma ação no dia anterior, no último dia que dá direito ao dividendo, com a esperança de receber esse dividendo, não está a ter uma atitude. Pode parecer que é uma atitude inteligente, mas não é, porque no dia seguinte, é certo que o investidor vai receber esse dividendo, mas no dia seguinte o valor líquido desse dividendo é logo à partida corrigido na abertura. O mercado é bastante eficiente nessa matéria. Mas temos assistido nos últimos dias a uma subida forte da PT, talvez com alguns investidores a quererem ir a receber esse tal dividendo, e hoje estamos com um volume muito forte. É um volume que não é natural, digamos que não faz parte da negociação normal das ações. Simplesmente é aquilo que nós costumamos designar por passagens, ou seja, compras e vendas acertadas entre dois grandes investidores que fazem passagem de lotes muito grandes de ações. Neste momento a PT já vai com mais de 17 milhões de ações negociadas. A época de dividendos é muito propícia a estas passagens. Porquê? Porque alguns fundos, por exemplo, têm beneficiam de uma política fiscal, digamos que pagam menos por exemplo, pagam menos impostos. Desculpem aqui estou a comentar como se fosse em direto, não tenho nenhum texto preparado. Pagam, portanto, menos impostos sobre dividendos do que outros fundos. E, como tal, algumas entidades que têm uma ação, passam essas ações para a propriedade de outros antes da distribuição de dividendos, de forma a que as outras empresas, as outras entidades não sejam tributadas por isso, e depois da distribuição de dividendos as ações retornem à casa-mãe, à casa que tinha as ações anteriormente. Já vai longa esta análise. O mercado vive um momento interessante, um momento bem mais animado do que há uns meses atrás, mas eu volto a repetir, zona-chave da PT, 06, 07, esta é a grande resistência. Eu penso que é aqui que vamos assistir à grande luta, e se a ação tiver força para quebrar, os touros podem ter dado definitivamente a machadada final nos juros na PT, naquela que já foi a locomotiva do mercado, mas que agora é uma ação como tantas outras. Muito obrigado.